Muito boa noite para você que está aqui comigo. Eu sou o Dani Leão e hoje é uma consultoria gratuita. O que é isso? Você faz sua pergunta, a gente responde. Sobre o quê? Sobre educação financeira, educação emocional, sobre o seu relacionamento, casamento, relacionamento com seus filhos, sobre tua vida profissional, sobre educação espiritual. Eu estou aqui para te ouvir, para te responder. Se você está me assistindo no YouTube, deixa seu like, faça seu comentário abaixo. Inclusive no YouTube você pode deixar sua pergunta abaixo, baseada naquilo que a gente já falou, baseado no que você está vivendo na tua vida. É simples, você deixa sua pergunta, a gente responde. Você acompanha a gente na live ou você espera que sua resposta saia no YouTube. Tá bom? Eu vou começar essa live contando para você história, porque eu gosto de história. Vamos lá. Vou começar essa live contando para você história. Vamos começar conversando assim, ó. Me fizeram essa pergunta ontem numa mentoria, tá? Minha filha de 2 anos só dorme no meu colo. O que eu faço? Olha aí que maravilha. Essa pergunta que você me fez, para você que me fez essa pergunta é sobre hábito, tá? A tua filha adquiriu um hábito, provavelmente que você teve com ela desde pequenininha, ou então a pessoa que olhava ela, babá, não sei, criou esse hábito nessa criança. E aí, como é que eu faço agora? Né? Eu não tenho noção, porque minha filha só dorme quando ela está no meu colo. Isso é cansativo para a mãe. Deixa eu contar um negócio para vocês sobre hábito. Isso serve para você em qualquer área da tua vida. Qualquer hábito que você tiver, é importante você aprender isso. Hábito é classificado, tem quatro passos para que você mude qualquer hábito. Estímulo, desejo, resposta e recompensa. Tá? Todo hábito ele é baseado nesses quatro acontecimentos, nesses quatro passos, na verdade. E se teu filho, tua filha dorme no teu colo, só porque você pega ele aqui, ela é pequenininha, só dorme no teu colo, isso te dá uma canseira muito grande. Então o que eu falei para essa mãe numa mentoria? Eu falei para ela assim, ó, o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é mudar o estímulo com a tua filha. Então o que acontece? Toda vez que você vai para o quarto com ela à noite, você liga um estímulo na mente dela. Ó, estou no meu quarto e está à noite. Esse estímulo gera um desejo. Eu quero dormir, estou com sono. Esse desejo encaminha ela a uma resposta. Preciso dos braços da minha mãe. E qual é a recompensa? A criança dorme. Lembra que eu te falei? Estímulo, desejo, resposta, recompensa? A primeira coisa que você tem que fazer é mudar o estímulo. E uma das melhores coisas para mudar o estímulo é mudar o ambiente. Vou te contar uma história aqui. Por exemplo, na guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã. É uma guerra que durou muitos anos. E um pesquisador fez uma pesquisa porque eles ficaram abismados porque um cara foi lá pesquisar e tudo mais e descobriu que acho que 30% dos soldados americanos estavam viciados em heroína. Heroína. E aí o que eles fizeram? Presta atenção nisso aqui. Eles pegaram, esse cara era um pesquisador, eles falaram assim, ó, tira esse povo de lá, desse campo de concentração, dessa guerra. E eles tiraram esses caras lá do campo de concentração. E quais foram os números que eles obtiveram? Desses 30%, depois de um ano, apenas 5% voltaram a usar a heroína, uma droga. E depois de 2 anos, apenas 3% dos que restaram voltaram a usar a heroína. E isso deu uma resposta para eles e deu uma resposta para a ciência do hábito como um todo. Sabe qual que é? Sabe por que toda vez que você vê na internet um monte de coisa que você vê de gente falando sobre sobre ambiente, é importante? Porque os seus hábitos são formados no teu ambiente. Esses caras, isso foi uma revolução, porque esses caras, todo mundo duvidava que esses caras não iriam voltar a usar a heroína, e a grande maioria deles não voltaram. Por quê? Porque mudou-se o ambiente. Eles voltaram para casa. E aí o que acontece? Lá, eles estavam no meio de pessoas que usavam heroína, eles tinham contato dos caras que vendiam heroína, dos traficantes, e eles estavam passando por uma situação de extrema pressão. O que era? Uma guerra. Então, o estímulo para o uso de droga ali era, ó, toda hora eu estímulo para o uso de droga. E aí o que acontece?
Quando mudou o ambiente, muda-se todos os estímulos. E se você, olha a mágica, se você muda os estímulos, seus hábitos mudam junto com você. É por isso que as grandes mentes vão falar para você, olha o ambiente que você está vivendo, olha o ambiente, olha onde você está frequentando, olha as pessoas que você está andando. Por quê? Porque teus hábitos se formam por meio disso também, que é a primeira parte só do estímulo. Então, ou seja, qual é a primeira regra para cortar esse estímulo com a tua filha? Você que é mãe. É tornar invisível esse estímulo que ela tem. Como que eu faço isso, Danilo? Eu falei para a mãe fazer o seguinte: pega um bichinho, conta uma história para essa criança de 2 anos que ela já vai entender alguma coisa da história. Então você pega um ursinho, um minion, um bichinho de pelúcia que você acha que ela gosta, e aí você dá para essa criança esse bichinho de pelúcia e conta uma história para ela. Fala que o bichinho de pelúcia hoje quer dormir abraçado com a fulana, que é a tua filha. E aí você vai começar a dissociar da mente da tua filha o estímulo de dormir no braço da mãe para dormir abraçado com um bichinho. Só por conta de uma mudança. Vai acontecer no primeiro dia? Talvez aconteça no primeiro dia, mas no segundo ela quer voltar para o seu braço. Mas você vai associando o estímulo de dormir com o próprio bichinho. E aí você vai ver o que acontece na tua vida. Outra coisa que eu falei para ela, muda a organização do quarto. Não é para você mudar o quarto da tua filha. Não é para você redecorar. Às vezes para você é complicado financeiramente, e realmente é. Não tem nada a ver com isso não. É muda a organização, muda a cama dela de lugar, joga pro outro lado, pega os bichinhos que tá de cá, joga para lá. Faça alguma coisa diferente no quarto para que você mude o ambiente e mude o estímulo. Interessante, hein? Depois de fazer isso, você mudar o estímulo, ou seja, você tornar o estímulo invisível, você não precisa abandonar a tua filha. Você vai falar assim, ó, hoje você vai dormir com o pandinha. Aí você dá o panda para ela, você deita no chão do quarto com um colchão, do jeito que você quiser, senta na cadeira e fala, mamãe vai ficar aqui pertinho de você, até você dormir. Ou seja, você não desprotegeu, você não saiu, você não abandonou teu filho, tua filha, mas você deu uma outra forma para ela criar um outro hábito mais saudável do que dormir no teu colo. Vamos pro próximo aqui, ó. Minha filha de 9 anos está louca. Presta atenção nisso aqui. Minha filha de 9 anos está louca. Fomos à praia e ela está me dando muito trabalho. Fomos à praia, ela me deu mais trabalho ainda. Pensei que seria um programa bom. Ela me deu muito trabalho, jogou areia em todo mundo que estava em volta. Eu estava atendendo essa pessoa numa mentoria em grupo e ela me fez essa pergunta. E eu devolvi a pergunta para ela. Como que é a tua vida com a tua filha? Eu saio para trabalhar de manhã, minha filha de 9 anos fica na casa da avó. E aí ela passa lá o dia inteiro, à noite eu pego ela, a gente fica um pouco junto, ela dorme, ok. Padrão normal do brasileiro, né? Assim, das pessoas, né? Trabalha, o filho fica com outra pessoa, ou na creche, ou na escola, enfim, vê o filho à noite. E eu falei para ela assim, olha, com base no que você está me falando, eu tenho uma coisa para te dizer, tá? Ou o teu ambiente, acho que de 2 ou 3 que eu dei para ela, opções que eu dei para ela, eu vou relembrar, vou refalar para você, vou falar para você aqui. Ou o teu ambiente tá muito ruim dentro da tua casa, ou você tá brigando muito com seu marido, ou você tá jogando muito problema para cima da tua filha, porque 9 anos é uma idade complicada, tá? É a idade de tomar bloqueio. É a idade de tomar bloqueio. Que é uma idade boa para uma criança tomar um bloqueio mental, um bloqueio emocional é aos 9 anos de idade. 8, 9, 10 anos de idade. Que é a idade em que eles não têm a capacidade ainda de te retrucar das coisas que você fala. Porque quando começa com 12, 13 anos, ele te retruca o tempo inteiro. Então é mais fácil de não tomar o bloqueio. Toma muito. Mas 8, 9, 10 anos é demais. Ou o seu ambiente na tua casa está muito ruim. Ou você não construiu autoridade sobre sua filha nos últimos 8 anos da vida dela e agora você está sofrendo a consequência de não ter criado essa autoridade sobre ela. Ou a tua filha está querendo te falar uma coisa que você não
tá ouvindo. E às vezes ela tem vergonha de te falar. Às vezes ela tem medo de te contar. Por isso que a tua filha está agindo dessa maneira, assim, por isso que a desobediência dela está chegando nesse patamar, no patamar de loucura. Provavelmente aconteceu alguma coisa na casa da tua mãe que a sua filha não quer falar para você. Seja um abuso de uma pessoa que tua mãe não viu, se você confia na sua mãe, seja uma situação, um trauma, uma situação muito constrangedora. Ela falou que a prima dela, tem uma menina lá, uma prima dela de 4, 5 anos, que tá brigando muito com ela e que tá batendo nela. Eu falei assim, presta atenção, isso é mentira, minha filha. Uma criança de 4 anos não tem força para medir com uma de 9, não, independente do sexo. Uma criança de 9 anos é muito mais forte que uma de 4 anos. Isso é a história que ela inventou para você. Ela quer te falar alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Ela quer te falar, mas ela não sabe como. Você tem que aprender, sabe o quê? Diálogo direcionado. Uma das coisas que a gente ensina aqui para os pais, a ter um diálogo direcionado, um diálogo que extrai dos filhos a informação, a causa, o motivo pelo qual eles estão agindo do jeito que estão agindo. Vou te ensinar um aqui, que eu faço com meu filho, eu fiz com ele agorinha, ele estava indo dormir. Eu fiz com ele agorinha. Ele tem 3 anos, então eu dou banho nele, todos os dias eu dou banho nele. A gente janta junto, eu dou banho nele, trago ele pro meu colo, enquanto a mãe tá terminando de arrumar para pegá-lo. E eu inventei 2 amiguinhos para ele, o Gary e o Larry. É a minha mão conversando com meu filho. Só que ele conta coisa pra minha mão, que ele acha que são 2 dinossaurinhos, que ele não conta pra mim e pra minha esposa. Presta atenção no que eu tô te falando. O lúdico faz com que teu filho, tua filha, fale com você às vezes coisas que ele não falaria. A mudança de ambiente, eu vou bater a vida inteira nessa questão de mudança de ambiente, porque o ambiente é importante. É porque é o ambiente que te forma. A mudança do ambiente faz com que teus filhos te contem coisas que normalmente eles não te contariam. Que eles te demonstrem a causa pelo qual eles estão agindo do jeito que estão agindo. Quantas coisas eu já descobri do meu filho, às vezes ele estava com uma vergonha. Outros dias a gente foi no aniversário e ele ficou o tempo inteiro grudado em mim e na minha esposa. E tinha 700 bilhões de crianças lá embaixo. Então assim, tinha menino de tudo quanto é idade para ele brincar. Ele ficou grudado comigo e com a minha esposa. E aí o Larry e o Gary conversaram com ele. Oi Samuel, tudo bem? Eu sou o Léo, eu sou o Gary. Porque você não brincou no aniversário que tinha um monte de coisa legal? Porque o Samuel estava com vergonha. E aí a gente vai tratar nele o sentimento, a causa. Isso aqui vale ouro na tua vida. Saber se comunicar com os teus filhos ou no seu trabalho ou com o teu marido vai fazer com que 70%, 80% dos seus problemas sejam resolvidos. Porque quando você sabe se comunicar, você vai direto na causa. Quando você sabe perguntar, você vai direto na causa. Você resolve a causa, os sintomas desaparecem. Ficou claro? Tá fazendo sentido para alguém? Deixa seu comentário aí, o joinha, se você quiser. Agora deixa eu te contar uma história que me marcou muito. Eu estava atendendo outro casal numa mentoria. Essa é forte, hein? Na verdade, é surpreendente. Toda vez que você conversa com seres humanos diferentes, com gente de outro estado, gente de outros países, de Portugal, da Inglaterra e tudo mais, o que você absorve de pessoas é incrível. É incrível. E eu vou te dizer, eu estava conversando com um pai e uma mãe, eles são do Rio de Janeiro e do Sul, eles moram em 2 cidades e tudo mais. E o pai contou pra mim, ele tem um filho de 6 anos. E ele contou pra mim a seguinte história, eles são evangélicos, protestantes, crentes de uma igreja. E ele falou pro filho dele várias vezes, não corre na igreja, não corre no meio da igreja lá, né, nos corredores. E o menino dele, naquele dia, tinha corrido no corredor da igreja. E ele virou pro filho dele e falou assim, se chegar em casa, o papai vai te bater. Pra você que tá me vendo a primeira vez, eu sou totalmente contra você bater no seu filho.
tá bom? Posso te explicar os motivos disso. Já expliquei em outras lives, posso explicar aqui. Mas eu ouvi o cara. E ele falou assim, o papai vai te bater hoje. E aí o menino continuou correndo lá. Chegou em casa, o pai sentou o menino na cama e falou assim, ó, o papai falou pra você não correr na igreja. E você correu na igreja, o papai falou que ia te bater. Não, pai, não me bate não. Não, o papai falou que ia te bater, o papai tem que te bater. Quantas cintadas você acha que você merece? O menino falou assim, 9. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou te dar 9. Não, não, pai, 8, 8. Não, não, eu vou te dar 9 cintadas. Você falou 9, é 9. Aí, sabe o que o pai fez? Agora que eu fiquei louco. O pai pegou o cinto, colocou do lado da cama, virou para o filho e contou para o filho a história de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo pela humanidade. Virou para o filho e falou assim, escuta, deixa eu te contar uma história. Jesus Cristo amou tanto a gente que ele deu a vida para que nós nos salvássemos. É por isso que o pai queria que você respeitasse a igreja, porque lá é a casa de Deus. E Deus deu a vida por nós. Deus tomou 39 chicotadas. Não foi qualquer chicotada, era uma chicotada que arrancava sangue. Ele tomou 39 chicotadas no nosso lugar. Ele deu sangue por nós. E hoje eu vou fazer isso por você. Ô menino, como assim, pai? É você que vai pegar o cinto e vai bater no papai como se estivesse batendo em Jesus Cristo. E o menino pegou o cinto e deu 9 cintadas no pai. E eu fiquei assim, eu tava assim. Quando o cara me contou, eu pensei, eu vou corrigir ele de alguma forma. Quando ele me contou que colocou a história de Jesus Cristo em um conflito com o filho, eu já fiquei de cabelo em pé. Quando ele me contou que o filho dele deu 9 chicotadas nele, 9 cintadas nele, e o filho dele abraçou e ele chorou, aí eu aprendi uma coisa. Aí o cara me ensinou numa mentoria. Eu tava dando a mentoria pro cara, a pessoa tava me pagando para ter minha mentoria, e não é barato. Ele tava me pagando para ter minha mentoria e ele me ensinou. Ele me ensinou que ele ensinou o filho dele ao mesmo tempo, ele ensinou o filho dele o sacrifício de Jesus. E ele me ensinou o tanto que é importante você mostrar os sacrifícios que você faz para os seus filhos. Porque às vezes eles simplesmente não percebem. Não percebem. O seu filho vai entender o quão é importante o seu papel de pai e mãe o dia que ele for pai, você acredita? Só que antes disso acontecer, você vai sofrer a vida inteira? Não. Você vai mostrar para ele o sacrifício que você faz todos os dias para que ele comece a valorizar o sacrifício que você faz. Porque se ele tem uma casa para ir todos os dias, é porque você trabalha, é porque você se esforça. Se ele tem uma cama para deitar, uma coberta para embrulhar, é porque você se esforça. Se ele não tem um iPad, sei lá, um iPad, um iPhone 16, não é porque você é incapaz, não é porque você é um pai mau, uma mãe ruim, não. É porque às vezes você quer o melhor para ele, às vezes você tem condição de dar e você não vai dar, porque você sabe que aquilo não é bom para ele. Às vezes um PlayStation 5, às vezes alguma coisa nesse sentido. Porque isso aqui não vai fazer bem para você e seu filho tem que entender e te respeitar por isso. Mas ele só vai fazer isso quando ele passar a sentir aquilo que você sente. Ou seja, ter empatia por você, se colocar no teu lugar. E foi isso que aquele pai fez. Eu fiquei encantado com essa situação. Eu nunca faria isso. Mas observando o resultado que ele teve, porque o filho dele parou de correr na igreja, eu falo, cara, que loucura. Que governo que esse cara teve. Que atitude. Tenho 30 anos e não sei quem sou. No que isso me atrapalha? Tenho 30 anos, não sei quem sou. No que isso me atrapalha? A maior armadilha que foi feita contra nós, seres humanos, a maior armadilha que você pode cair na tua vida
é passar a vida inteira sem saber quem é você, quem você realmente é, sem se conhecer. Se você não conhece a tua identidade, que é aquilo que você é, a identidade que Deus colocou em você e a tua identidade enquanto ser humano, você não encontra seu propósito na vida. Você vive rondando, você parece uma barata tonta, você parece um sapo que alguém jogou sal em cima. Você fica louco nesse mundo. Você perde a sua estrutura, a sua essência enquanto ser humano. Enquanto você não sabe quem você é, qualquer lugar que você chega tá bom. Enquanto você não sabe quem você realmente é, você não consegue se programar para alcançar aquilo que Deus falou sobre você. Isso é pesado, hein? Eu falo sobre identidade há algum tempo. E eu descobri a minha identidade há algum tempo também. E eu não sei se você sabe, mas a sua identidade ela é dividida em camadas. E você tem 5 identidades. Você fala, poxa Danilo, peraí cara, eu não sei nem quem eu sou. Você fala que eu tenho 5 identidades, você tem 5 identidades. E eu vou fazer uma hora um vídeo no canal falando sobre isso. Sobre as 5 identidades que você tem. Mas eu posso te dizer o seguinte, a principal delas, você não vai conseguir ela no seu racional. Eu posso te falar ela aqui agora. Você não consegue ela no seu racional, você tem que acessar ela. Você tem que se livrar de algo que foi feito espiritualmente contra você para se conectar à tua identidade. Para enxergar, para perceber a tua identidade, porque ela está aí. Só que você não sabe aonde que ela está. Você não sabe quem é ela. E eu estou te falando que você tem 5. Das 5, tem 2 que para mim que não tem importância nenhuma. Mas 3 tem importância demais. E uma delas eu ensino pai e mãe a criar nos filhos. Olha que loucura. Parte da tua identidade foi criada pelo teu pai e pela tua mãe. Ou por quem te criou, tá? Desde pequeno. O que eu quero te dizer é que se você não sabe quem você é, você está desperdiçando a tua vida. Porque é só depois de você saber quem você é que você consegue alcançar aquilo que Deus te prometeu. Você consegue prosperar na tua vida. Sem saber quem você é muito difícil você prosperar. Prosperar de verdade. Você pode até enriquecer, mas prosperar não. O Anderson, você tem pergunta para nós? Se tiver, manda aqui que eu tô aqui pra te ouvir, cara. Eu tô aqui pra te responder. Tá bom? Essa é uma live de perguntas e respostas. Se tiver perguntas sobre trabalho, prosperidade, educação emocional, educação financeira, educação espiritual, a gente está aqui para responder, tá? Se você quiser, tem uma perguntinha aqui, ó, um pensamentozinho com uma perguntinha. Se você quiser fazer dentro da perguntinha, eu não revelo o nome aqui, tá? Ah, fulano de tal me perguntou isso. Não, quando faz dentro da perguntinha, eu falo, ó, perguntaram isso e eu respondo. Para quem quiser saber, tá? Porque essa live vai pro YouTube também, além das pessoas que estão aqui assistindo. Eu estava conversando com meu pai faz umas 3 semanas. Presta atenção que isso aqui é forte, hein? E ele estava conversando, pá. De repente ele soltou assim, não, é porque Deus é socialista. E meu pai é um cara que ele é Bolsonaro roxo, tá? Ele é bolsonarista mesmo, declarado, pronto, acabou. O que o Bolsonaro falar, ele escreve, né? E eu não tenho nada contra, tá? E aí ele falou assim, não, mas é porque Deus é socialista. E aí na hora eu não aguentei, eu tive que dissuadir ele dessa ideia. Quando a gente fala assim, ó, quando você vê o ideal socialista de igualdade, liberdade, fraternidade, ou de dividir tudo e tudo mais, deixa eu te contar um negócio sobre Deus. Deus não é socialista, porque as ideias socialistas não coadunam com as ideias de Deus. Então ele nunca poderia ser socialista. Então você está falando que Deus é capitalista? Não, querido. Não estou falando que Deus é capitalista, não. Deus é um monarquista. Deus é um rei. A monarquia é onde existe um rei. Só que a diferença é que Deus, diferente do ser humano quando é proclamado rei, a diferença é que Deus é justo. Deus é forte. Deus partilha tudo aquilo que tem. Deus é tão
Deus é tão fora da caixinha, da nossa caixinha de ser humano. Eu falo que Deus não cabe no teu bolso, e ele não cabe mesmo não. Deus é tão fora da caixinha do ser humano, ele tem uma regulagem tão diferente da nossa, que quando Jesus veio na Terra, ele falou assim, tem uma passagem no Evangelho que ele fala assim, ó, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer coisas maiores do que eu. Ou seja, Deus te deu um código, ele te deu a liberdade para fazer mais do que ele fez. Porque Deus é um rei, ele é um monarca justo. É diferente das monarquias que a gente conhece, dos reinados que a gente vê na Bíblia, do próprio ser humano, dos reinados que existem hoje. Ele é um rei justo. Só que as ideias socialistas não coadunam com as ideias de Deus. Na verdade, muitas delas são totalmente contra aquilo que Deus falou. O aborto, o enfraquecimento da postura do homem e muitas outras ideias. Muitas outras ideias que, pelo contrário, fazem te afastar de Deus, do plano de Deus, do reino de Deus. Como lidar com um cônjuge que tem características narcisistas? Deixa eu ver aqui. Como lidar com um cônjuge que tem características narcisistas? Essa pergunta é poderosa, hein? É difícil de ser respondida. É muito difícil de ser respondida. Porque é o seguinte, o narcisismo é quando uma pessoa é egoísta a ponto de enxergar apenas ela mesma. Para ela o que importa é ela, o que ela faz, ela se coloca em primeiro em todas as situações. Ela tem, sabe o quê? Quando ela tem características de narcisismo, e ela não é narcisista, porque narcisismo é um desvio de caráter e características narcisistas é diferente de desvio de caráter, o que ela tem é um desvio de autoimagem. Quando uma pessoa é criada por um pai ou por uma mãe, principalmente por uma mãe que é narcisista, ela vai ter característica de narcisismo, tá? De colocar ela acima de tudo e de todos, os interesses delas acima de tudo e de todos, o egoísmo dela acima de tudo. Então, como que eu me relaciono com uma pessoa desse jeito? Na verdade, tem uma frase que ela é forte, tá? Porque hoje a resposta natural é que se separa, né? Se separa. Não tá bom para você, se separa. Lembra que eu te falei sobre os ideais de Deus? Aquilo que Deus selou, o teu casamento, está selado por Ele, meu amigo. Não tem volta. Se você recrutou errado, você vai ter que colocar 3 vezes mais esforço para treinar. Não, mas não é minha obrigação, agora é. Agora é. Aquele sim que tu disse no altar é um sim para a vida inteira. Só acaba quando eu morrer. E de preferência que morra de morte natural. Quando você se relaciona com uma pessoa narcisista não, né? Com características narcisistas, porque um narcisista é muito mais difícil. Características narcisistas é um pouco diferente. Tem algumas características, mas a pessoa no fundo não é. Essa pessoa tem um desvio de autoimagem. Às vezes, provavelmente, o pai e a mãe dela criaram, o pai e a mãe dessa pessoa criaram nela uma imagem de super poderoso. Danilo, como que eu sei que a autoimagem de uma pessoa é errada? É muito simples. O jeito que você se enxerga tem que encaixar com os teus resultados no mundo, na vida. Por exemplo, eu não sou bom de futebol. Eu não me enxergo como uma pessoa boa de futebol. Se você me botar num campo de futebol, eu vou fazer o arroz com feijão malemar. Uma pessoa que é narcisista, às vezes ela vai te enxergar como o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Pelé, o que você achar que é o mais top que existe. Só que no fundo, ela não tem o resultado do Cristiano Ronaldo, do Pelé e do Messi. Comece mostrando para essa pessoa que o resultado dela é diferente da imagem que ela carrega. Isso vai doer, talvez em você ou nela, e nela. Se você mostrar do jeito certo, com perguntas,
Olha isso de novo, nessa live, de novo. A mágica de aprender a fazer perguntas. Se você mostrar isso com perguntas, você quebra as pernas do teu cônjuge sem que ele fique com raiva de você. Não é uma pergunta afirmando, não é uma pergunta acusatória, é perguntando para a pessoa falar, peraí, mas realmente, até que essa pessoa descubra que a autoimagem dela foi construída de maneira errada. E ela precisa reconstruir a autoimagem para que ela tenha a imagem e semelhança do próprio Deus, mas para que ela se enxergue diante das suas capacidades de quem realmente ela é. Lembra do que eu falei em identidade um pouco lá atrás? Se você está gostando dessa live e não vê-la toda, ela vai para o YouTube, tá? Que dia? Não sei. A gente tem um canal chamado Famílias Inabaláveis no YouTube, que deve ter hoje em torno de uns 130 vídeos poderosos, entre eles lives, vídeos do próprio do Felipe, vários vídeos meus sobre um monte de coisa. Então essa live também vai para lá. Que dia que vai eu não sei, porque a gente escolhe aleatório e põe, mas 2 vezes por semana essas lives vão para lá também. Tá? Se não me engano é quarta e sábado, toda quarta e sábado essas lives vão para lá. Live de pergunta e resposta e live de conteúdo que a gente costuma dar na quinta. Então se você é casado com alguém que é narcisista, o seu trabalho é mostrar para essa pessoa que o resultado dela não é igual à imagem que ela tem. Se você fizer isso por meio de perguntas, você consegue dissuadir, você consegue quebrar a perna do seu marido, da sua esposa, naquilo que ele acha que ele está certo. Para você que está me assistindo, deixa eu ver aqui. Para você que está me assistindo, você tem alguma pergunta para me fazer? Porque é o seguinte, eu trouxe uma história e 6 perguntas e eu já respondi todas elas. Então eu estou inclinado a terminar essa live. Só que eu queria responder sua pergunta. Você tem alguma pergunta sobre sua vida profissional, sua vida financeira? Eu estou aqui para te responder. Se você assistiu a live até agora, se você assiste várias das nossas lives, eu acredito que você tenha confiança de me fazer uma pergunta. Eu estou aqui para te responder. Você está na live, me faça uma pergunta. Eu vou deixar mais 30 segundos para que essa live continue. 40 segundos, se quiser me fazer a pergunta, me faça. Deixa eu falar a última aqui para vocês. Uma mulher que trabalha aqui em casa, ela, uma senhora, muito honesta, ela é muito justa. E ela foi fazer a prova do Detran alguns anos atrás e ela bombou 6 vezes. Na 6ª vez que ela bombou, esse que é o problema, pessoal. Pensa no nome que você vai pôr no teu filho e na tua filha. Porque se você botar um nome no teu filho que tem uma representatividade muito forte, dê para ele um caráter muito forte. Porque essa mulher, ela bombou 6 vezes no Detran e um cara chamado Jesus tentou vender para ela uma carteira de motorista sem fazer a prova. E a gente percebe a índole das pessoas nas pequenas coisas. Ela falou, sabe o que ela falou para Jesus? Não para o nosso Jesus, para o nosso Senhor, mas para um indigente que tem o nome de Jesus. Ela falou assim, eu não vou comprar carteira. Se eu não tirar a carteira pelos meus méritos, eu não vou ter carteira, eu não vou dirigir carro. É que eu te digo, na maioria das vezes, no mundo que a gente está vivendo, quando você é justo, quando você é honesto, você pensa assim, cara, eu sou um trouxa. Um monte de gente que faz coisa errada. Quando você pensa nisso, você pensa político, né, ladrão, político ladrão ou só ladrão. Um monte de gente que faz coisa errada. Eu mesmo discutia com um dos caras do nosso projeto aqui, eu falei, cara, tem um monte de gente que faz tráfego na internet, vendendo produto de mentira. E os caras faturam muito, os caras arrebentam. Só que eu vou te dizer uma coisa. Quando você é honesto, quando você é justo nesse mundo, está escrito na palavra de Deus, os justos verão o reino dos céus. Quem vai te honrar é o próprio Deus. Está escrito na palavra assim, ó, o que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a vida eterna? Olha que mensagem bonita que essa mulher deu para Jesus.
Eu acho que é a segunda vez que Jesus aprende uma coisa, né? Porque lá na Cananéia ele aprendeu também com aquela mulher que pediu as migalhas do pão, que pediu um milagre para ele. E agora de novo. Só que esse outro Jesus era um ser humano, né? Aprendeu com uma mulher simples e honesta. Quando eu vi isso, eu falei, cara, eu contratei a pessoa certa. Porque a gente tem que estar rodeado de gente assim. Não é de gente que se acha mais esperto que os outros, que passa os outros para trás e acha que está abafando, mas de gente que tem a coragem de dizer: esse não é o caminho que eu sigo, não é por aí que eu vou, e fodam-se as consequências que eu vou passar, mas eu vou ser justo e honesto. Eu falar como o discípulo de lá do deserto, eu esqueci o nome dele, o que ficou no lugar de Moisés. Ele disse: vocês servem o Deus que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Muito obrigado por você ficou comigo nessa live. Foi um prazer partilhar com você. Quinta-feira tem uma live de conteúdo, não é pergunta e resposta, é conteúdo. Eu tenho certeza que você vai adorar. Se você quiser partilhar com mais gente, tamo junto. Um abraço para você, meu nome é Danilo Leão.